Encontros essenciais com o Cristo. 61 semanas, 61 domingos, um ano e quase 2 meses, um ano e 2 meses, na verdade, juntos, nos encontrando. Em meio a esse desencontro geral que é a humanidade, a vida na Terra, estamos nos encontrando, não é pouco. Parabéns para vocês, parabéns para os amigos espirituais que nos proporcionam isso, gratidão para todos eles, gratidão à sua persistência, ao seu papel. Se você quer maratonar, quer reviver esses encontros todos, passando por todo o Sermão do Monte, versículo a versículo, coração do Evangelho, estudando depois o mandamento maior de Jesus, o sentido maior da vida, o objetivo da existência. E por fim, ativando a oração dominical, o Pai Nosso, versículo a versículo. Você vai encontrar mais facilidade em fazer isso visitando o nosso canal do YouTube. Filie-se ao canal. Ali você vai encontrar muito material bom, estudos do Evangelho. Atualmente estamos nas cartas de Paulo, para aprendermos fé com Paulo de Tarso. Mas também palestras, o oração-ação, muito material. Estamos à sua disposição, será um prazer ter vocês lá. Hoje, estamos na parte final do Pai Nosso, a parte final da parte final do curso, onde Jesus toca no cerne, na essência de todo aquele que faz uma oração. O que busca aquele que faz uma oração? Quer sem dúvida se livrar de todo mal. O que busca a pessoa que vive nesse momento da vida planetária? Ora, os Espíritos nos revelaram, confirmando o fim dos tempos de Jesus, confirmando diversas outras profecias, que a humanidade está transitando, está se modificando, está recebendo formando para viver um novo estágio. Porque não apenas as criaturas evoluem, mas as coletividades evoluem também. E é fundamental entendermos essa transição para melhor participarmos dela, porque para nos candidatarmos à transição planetária, para nos candidatarmos a estarmos no novo estágio da Terra, precisamos fazer esse novo estágio em nós. Nesse sentido, vamos estudar os 2 últimos versículos do Pai Nosso, da oração dominical, para entender o que é nos livrarmos de todo o mal. É a expressão usada por Jesus. Jesus nos ensina a pedir a Deus que nos livre de todo o mal. E precisamos entender qual é essa proposta. Como viver sem o mal? Essa
esse estudo é absolutamente fundamental. Então, estudaremos: não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Como entender isso? Vamos então estudar as duas palavras mais fortes desses últimos versículos. As duas palavras mais fortes, ao nosso ver, são mal e tentação. Precisamos refletir sobre essas duas palavras, as palavras centrais dos versículos, para entender e potencializar tudo o que eles podem nos trazer de bom. Precisamos demais perceber e nos posicionar frente às tentações do mundo, para não cairmos em tentação. Urgente percebermos que nós não apenas não percebemos haver tentações, mas consideramos as tentações do mundo as bases da nossa felicidade. As tentações são exatamente o que nós mais buscamos. A nossa felicidade são as tentações. Como não cair em tentações se o que nós mais queremos para as nossas vidas, se a própria felicidade concebida pelo mundo é cair nas tentações? Vejamos essas tentações, analisemos pelo menos uma parte delas. A tentação básica da criatura humana é reduzir-se à sua condição primordial, à sua condição animal. Viver para sobreviver. O animal rege-se pelo instinto de sobrevivência e o ser humano, quando centra a sua vida na sobrevivência, cai na grande tentação da estagnação, de, embora sendo um ser humano, reduzir-se à condição animal. A primeira grande tentação da terra. Viver para comer, viver para o sexo, viver para se defender e atacar aqueles que nos ameaçam. Isso, no final das contas, é a vida. E a felicidade é comer bem, beber bem, ter muito sexo e não sermos vencidos pelos outros, ao contrário, vencermos a luta da sobrevivência contra os outros. Perceba a força desse ideal, a força dessa proposta de vida. Como grandes multidões vivem para isso. Como isso reduz-nos a animais, paralisa a nossa evolução. Eis a primeira tentação, a tentação da estagnação no estágio animal. Uma segunda tentação, que está embutida nessa primeira, é viver para os sentidos. Uma terceira tentação, que também está embutida na primeira, é particularmente viver para a vitória.
Os sentidos, a vitória, são ideais que estão embutidos nessa proposta de estagnação que é viver como animais. Compreendamos essas tentações que estão por trás das fotos nas redes sociais, onde sempre estamos com um copo na mão, nas fotos das redes sociais que mostram pratos de comida, que mostram nós agarrados a pessoas, pessoas agarradas a nós. Em todas essas fotos, nós vendendo a felicidade que estaríamos passando, vendendo-nos a felicidade que o mundo nos passa. Cairmos e recairmos em tentação é repetirmos o modelo de vida animal. Como poderá avançar aquele que por livre e espontânea vontade se apequena, se amesquinha, se reduz, se paralisa no estágio animal? Analise isso no mundo, nas pessoas à sua volta e particularmente em você. Que força tem sobre você o ideal de felicidade da humanidade? O viver para o beber, para o comer, para o sexo. O viver para a vitória sobre o outro, para nos defender do outro, para atacar o outro, para a vitória, enfim. Que força tem isso, essa programação de vida sobre você? Se for grande essa força, você está caindo nas tentações. Não poderá avançar se estiver caindo nas tentações. E a segunda palavra que merece a nossa reflexão é mal. Mal, na compreensão humana, é tudo aquilo que se opõe aos desejos de uma criatura, aos desejos do homem. Mal é sinônimo, por exemplo, de doença. Mal de Alzheimer, mal de Parkinson, mal de Hansen. Mal é sinônimo de doença. Doença é um símbolo de tudo aquilo que se opõe aos nossos desejos. Mal é também, além da doença, é a pobreza. Mal é a derrota. A ausência de meios, a ausência de recursos. Mal, enfim, é a morte. Todas essas ideias, resumindo, exemplificando nossa ideia de infelicidade. Todas essas ideias sinônimas de dor. Tudo isso é a dor que nos apavora. E a transição da Terra é o abandono, é a superação da dor. Nos livrarmos de todo o mal é nos livrarmos da dor. E como nos livraremos da dor? Se houvesse uma forma de nos livrarmos da dor, de toda a dor da vida, já teríamos descoberto e praticado, porque ninguém quer a dor.
pode-se dizer que conscientemente ninguém quer a dor, mas vivendo irresponsavelmente, vivendo sem querer responder pelos nossos atos, a origem da palavra irresponsável. Viver para impor a nossa vontade tem sido a maneira de trazer para nós a dor. Mas essa dor não é o mal. Livrar-nos de todo mal é perceber que nada é mal. Não existe o mal. Que isso que nós concebemos como adversidade não existe porque nada nos é adverso. Tudo isso que nós vemos como contrariedade não existe porque nada é contra verdadeiramente. Isso que nós pensamos ser o mal é apenas a visão da vida, a visão dos fatos, a visão da atitude dos outros a partir do ego. É o egocentrismo, o egoísmo, que faz com que tudo que for contrário aos nossos desejos, à nossa vontade, seja visto como mal. Portanto, nos livrarmos do mal, a superação do mal, exige um aprofundamento de visão de vida. Nos livraremos de todo o mal quando percebermos que não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. E que, portanto, se Deus é todo-poderoso, é perfeitamente bom e justo, como pode existir o mal? O mal é apenas o bem que nós não fomos capazes de perceber. Como uma criança que pode achar que fazer lição ao invés de brincar é o mal. A criança que pode achar que não pode comer sobremesa minutos antes do almoço, os pais são o mal. A criança que pode achar que o adulto que a leva para levar uma agulhada e receber uma vacina seja o mal. Claro que nada disso é o mal, mas na cabeça da criança que vê a vida, que vê os fatos, nos estreitíssimos limites do seu desejo, do que lhe agrada aos sentidos, tudo isso seria o mal. Quando, na verdade, o mal é apenas o bem que a criança não foi ainda capaz de distinguir. E nós, como crianças espirituais, somos assim. Os fatos que nos contrariam, os fatos que são contrários aos nossos planos, parecem-nos o mal. Não conseguir as pessoas que nós desejamos, não conseguir o dinheiro que nós queremos, não conseguir o poder que nós queremos, a fama que nós queremos, é um inferno para nós. Mas isso é a expressão de uma criança mimada, de uma imaturidade, de um egocentrismo. Superar o mal, nos livrarmos de todo o mal, é necessariamente a superação desse egocentrismo, desse seja feita a minha vontade assim na terra como no céu. Então, avançarmos espiritualmente exige tanto a percepção de que a vida pela sobrevivência não representa nenhum avanço, nenhuma felicidade. A vida pelo prazer, pelo poder, pelo sexo, pela vitória sobre o outro, não nos leva a qualquer felicidade. Tem sido as bases dessa infelicidade que nós estamos vivendo. E também
essa queixa, essa revolta, essa briga com a vida, esse murro em ponta de faca que resume tanto a nossa vida, se dá porque nós acreditamos no mal. Precisamos desafiar essas nossas crenças, reprogramar as nossas mentes, expandir nossa perspectiva de vida, não apenas em busca da sobrevida, da sobrevivência, mas da vivência, da vida. E expandir nosso conceito de bem e mal para além dos limites do egocentrismo, da imaturidade da criança espiritual. Passando a pedir na vida aquilo que Jesus nos ensinou aqui no Pai Nosso mesmo, a buscarmos que seja feita a vontade da vida, seja feita a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Que para muito além dos nossos desejos, felicidade é que se cumpra a vontade de Deus, porque Ele sabe muito mais profundamente o que é melhor para nós do que nós mesmos. A criança precisa confiar na mamãe e no papai. Precisa entregar decisões nas mãos da mamãe e do papai. Esse pai e mãe da humanidade, da criação, que é Deus, precisa ser colocado na direção das nossas vidas, cabendo-nos dizer, repetir e viver: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Não existe o mal. O mal é uma ilusão de ótica, é uma ilusão de quem vê a perspectiva de um ponto de vista muito estreito, muito egocêntrico, muito violento, muito infeliz. Por isso a sociedade está como está. E por isso nós precisamos dessa reprogramação. Para nos livrarmos de todo o mal, precisamos não mais cair em tentação. E a tentação maior de todas é continuarmos a crer no mal. Absolutamente tudo é terapêutico no Hospital de Deus, absolutamente tudo é pedagógico na escola do Pai. Mesmo os remédios amargos que nos forem receitados são para o nosso bem, mesmo as lições difíceis que nos são ministradas são para a nossa evolução, porque Deus escreve certo por linhas tortas. Deus nos cura através de tratamentos dolorosos. Deus nos ensina através de experiências difíceis. E se é Deus ensinando, Deus que é todo amor, as lições difíceis, os remédios amargos, nem de longe são o mal. Concorda comigo? Não caia mais em tentações, pois essa é a receita de Deus trazida por Jesus para nós nos livrarmos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Fantástico, ainda teremos mais 2 encontros falando sobre esses 2 últimos versículos do Pai Nosso. Muito boa noite, Augusto Andrade, Cristiane Fraga, Andréa Salvatore, Gugu Souza, gratidão a você também, Gugu. Augusto Andrade,
Angélica Sayonara, Maria José Sobral, Sandra Regina Linhares, Cristiane Fraga, Enir Cajazeira, Sérgio Marques, Erilde Pimentel, Andréa Santos, Anelix. Veja se você percebeu a importância dessa mudança de olhar para a vida. Como é importante nós superarmos a revolta, a queixa, a briga com a vida, o murro em ponta de faca, o desperdício de vida. Quem percebeu isso, multiplica. Repasse. Ajude a libertar outras pessoas. Que essa nuvem de fé, de compreensão, de aceitação emerja de todos nós e transborde para todo o planeta. Que toda a humanidade deixe de desperdiçar vida com a revolta e com a briga com Deus, para assumir a grande transformação que Deus nos propõe a cada momento, com todas as situações, mesmo as barulhentas e difíceis. Um grande abraço a todos. Semana que vem continuaremos com Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Ótima semana. Todos os dias às 18 horas estaremos aqui no Oração Ação. Venha conosco, será um prazer. Ótima semana e até a próxima.